Você já imaginou confiar em alguém de corpo e alma e descobrir que essa pessoa planejou sua morte? Agora imagina descobrir isso enquanto você luta pela sua vida e pela do seu filho. Parece roteiro de filme, né? Mas o que você vai ouvir agora é mais pesado que qualquer ficção. Segura aí, porque essa história vai te deixar sem ar. A chuva batia forte nas janelas do hospital Lenox Hill. Era madrugada, e a cidade lá fora parecia um borrão de lágrimas prateadas. Dentro da sala de parto número 6, Grace Whitmore, grávida de 8 meses, apertava as grades da cama com tanta força que os dedos ficaram brancos. As contrações vinham uma atrás da outra, violentas, implacáveis. O monitor cardíaco do bebê apitava num ritmo irregular que fazia qualquer um tremer. Doutor, eu não consigo respirar, ela sussurrou, a voz quebrada pelo desespero. A enfermeira ajustou a máscara de oxigênio, franzindo a testa. O nível de saturação no monitor começou a cair. 96, 93, 88. Do lado de fora, através da janela estreita da porta, uma mulher alta vestindo um casaco vinho ficava meio escondida perto do armário de equipamentos. Suas unhas perfeitamente feitas seguravam uma pulseira Cartier enquanto os dedos giravam uma pequena válvula de metal. Clique. O suave silvo do ar parou. Dentro da sala, Grace arqueou as costas em agonia. O alarme disparou. A enfermeira entrou em pânico, gritando por ajuda. A linha do batimento cardíaco do bebê ficou reta por um segundo antes de voltar a piscar fraquinho. Falha no oxigênio. Chamem o residente. A mulher do casaco vinho, Sloan Hart, diretora de relações públicas da Lancaster Dynamics, virou-se bruscamente e saiu pelo corredor como se nada tivesse acontecido. O som dos saltos ecoava como um relógio contando os segundos finais de uma vida. Lá embaixo, na sala de espera privativa, Cole Lancaster, marido de Grace e CEO de uma das corporações mais poderosas de Nova York, olhava friamente para o iPhone 15 Pro. A voz dele estava calma, distante quando falou: garanta que ninguém conecte isso a mim. Quero discrição. Entendeu? Desligou, olhou para a chuva batendo na janela e sussurrou para si mesmo: esse capítulo termina hoje. De volta lá em cima, o caos tinha tomado conta. Helena Torres, a enfermeira sênior, entrou correndo na sala e viu o tubo desconectado perto da entrada de oxigênio. Ela agarrou, reconectou, e o oxigênio voltou a fluir com um silvo. Grace tossiu violentamente, ofegante. O batimento do bebê voltou fraco na tela. Fica comigo, Grace, fica. Helena apertou o botão de emergência. O obstetra entrou correndo, ladrando ordens. Em poucos instantes, a sala estava cheia de luz branca ofuscante, mãos, vozes, pânico. Mas no meio daquele barulho todo, os olhos de Helena travaram no tablet de registro de manutenção deixado no balcão, ainda aberto, ainda gravando. Alguém tinha passado um cartão de acesso alguns minutos antes. Acesso VH Admin, Dr. Victor Reiel, o obstetra-chefe. O estômago dela revirou. A consciência de Grace ia e vinha. Ela ouvia fragmentos. Ela está entrando em colapso. Oxigênio restaurado. Batimento fetal lento. Depois, escuridão. Quando acordou horas depois, tudo era branco. Cortinas, teto, máquinas, seu recém-nascido estava numa incubadora ao lado dela, pequeno mas respirando. O médico disse: você teve sorte. Mais 3 minutos sem oxigênio e teríamos perdido vocês dois. Sorte. A palavra ecoou cruelmente. Através da névoa de dor e sedativos, Grace notou o contorno fraco do marido no corredor, conversando baixinho com Sloan. Ele não olhava para ela. Ele estava sorrindo. A mão dela tremeu quando alcançou a máscara de oxigênio, sentindo o plástico frio contra a pele. Algo dentro dela quebrou e endureceu. Ela ainda não sabia, mas esse acidente ia acender uma guerra de sangue e legado que iria abalar a elite de Manhattan até o chão. Agora, deixa eu te contar o que aconteceu 2 semanas antes. Porque nada disso começou naquela noite. Começou bem antes, quando Grace ainda acreditava nas mentiras. O mundo inteiro pensava que Grace Whitmore era o retrato do sucesso. A mídia chamava ela de conto de fadas moderno, a filha humilde de um bilionário distante casada com um dos CEOs mais admirados de Manhattan. Mas por trás daquele sorriso de mármore, o mundo dela já estava rachando. Naquela noite, o Plaza Hotel brilhava com lustres e risadas. Era o gala anual de caridade da Lancaster Dynamics, um evento que Grace costumava ajudar a organizar, mas esse ano ela só participava como esposa. A barriga inchada pressionava contra a seda macia de um vestido de or azul marinho, e a aliança de diamante capturava a luz toda vez que ela erguia a taça para esconder a mão trêmula. Do outro lado do salão, Cole Lancaster era magnético. Rindo,
apertando mãos, posando para fotos sob o brasão dourado da Lancaster. Ao lado dele estava Sloan Hart, vestida em cetim prateado, a mão dela descansando confortavelmente demais no braço dele. Quando os repórteres perguntaram sobre o novo rebranding da empresa, Cole sorriu e disse: Sloan tem sido minha mão direita em tudo. Grace sentiu a garganta apertar. Alguém perto murmurou: ela parece mais a esposa do que a assistente. A risada que se seguiu cortou Grace como vidro. Ela se retirou para o banheiro, trancando-se dentro de uma cabine de mármore. O som de taças de champanhe e jazz desapareceu atrás da porta pesada. O celular dela vibrou, uma notificação de um blog de fofocas. Cole Lancaster flagrado de mãos dadas com mulher misteriosa na Quinta Avenida. A foto mostrava Cole e Sloan rindo sob a marquise do Peninsula Hotel. Grace olhou para a tela até a visão embaçar. Ela tinha visto aquele sorriso antes, o mesmo que ele usava para encantar investidores, para conquistar salas cheias de gente. Por anos ela se convenceu de que ele a amava silenciosamente, que a frieza dele era só estresse. Mas agora, sob a luz cruel de Manhattan, a verdade era inevitável. Ainda assim, ela sorriu quando voltou para a mesa. Ela sempre sorria. Tinha crescido numa casa onde emoções eram caras e aparências eram tudo. O pai dela, Richard Whitmore, ensinou ela a nunca vacilar. Quando chegaram em casa naquela noite, o apartamento com vista para o Central Park estava silencioso, exceto pelo zumbido da cidade lá embaixo. Cole tirou o smoking, jogou descuidadamente no sofá e se serviu de uma bebida. Grace se aproximou devagar. Quem é ela? Ela perguntou baixinho. Ele nem levantou os olhos. Não começa, Grace. Você está emotiva. Está grávida de 8 meses. Foca no bebê. O desdém doeu mais que a traição. Ela se afastou, engolindo a raiva. Mas quando abriu o MacBook Pro mais tarde naquela noite, notou um e-mail na pasta de itens excluídos dele. O assunto dizia: estratégia de imagem, executivo poderoso e solteiro. A proposta anexada descrevia uma campanha de relações públicas, rebrandizando Cole Lancaster como um CEO visionário e solteiro entrando na próxima fase de liderança. O coração dela congelou no reflexo da tela. Ela se viu, cabelo bagunçado, rosto pálido, mãos tremendo. O casamento inteiro dela de repente parecia um comunicado à imprensa prestes a expirar. Fechou o notebook devagar, pressionando uma mão contra o estômago. O bebê chutou. Lágrimas escorreram pelo rosto dela, silenciosas. Da sala, a voz de Cole ecoou. Tenho um voo cedo para São Francisco amanhã. Não me espera acordada. Ele saiu na manhã seguinte antes do amanhecer. Grace ficou parada na janela, vendo a Mercedes classe S dele desaparecer na neblina da Park Avenue. A cidade brilhava sob os pés dela, mas ela nunca tinha se sentido tão pequena. Naquela tarde, foi sozinha na consulta pré-natal. Adra, Ermaya Singh sorriu calorosamente, explicando o crescimento do bebê e a importância do descanso. Grace assentiu, fingindo escutar. Ela estava em algum lugar distante dentro do próprio silêncio. Quando voltou para casa, uma única rosa vermelha estava no balcão da cozinha com um bilhete. Vamos conversar em breve. O coração dela falhou. A caligrafia era inconfundível. De Sloan. Grace afundou na cadeira, agarrando o bilhete. O horizonte de Manhattan brilhava além do vidro, lindo e cruel. Ela ainda não sabia, mas aquela rosa não era um pedido de desculpas. Era um aviso. A contagem regressiva para a destruição dela já tinha começado. Sabe aquele cheiro de hospital que gruda na gente como tristeza? 3 dias tinham passado desde que a falha no oxigênio quase levou Grace e o filho recém-nascido. Ela acordava com o bip ritmado das máquinas, o zumbido suave da UTI neonatal ao lado e o vazio na cama do hospital. Cole não tinha visitado uma vez sequer desde aquela noite, nem uma mensagem, só silêncio. Helena Torres, a enfermeira noturna que salvou a vida dela, ficava quieta perto da janela. Seus sinais vitais estão estáveis agora, disse, tentando sorrir. O bebê está respirando mais forte a cada hora. Ele é um lutador como você. Grace queria agradecer, mas a garganta doía com lágrimas não derramadas. Foi realmente um acidente? Ela sussurrou. Helena hesitou. Os dedos dela apertaram o tablet de registro de pacientes que segurava. O relatório diz que sim, mas o timing não parece certo. Conferiu o log de manutenção. Alguém acessou os controles de oxigênio pouco antes do alarme. A voz dela baixou para um sussurro. Não confie em ninguém ainda. Antes que Grace pudesse responder, a porta se abriu e o mundo pareceu parar. Richard Whitmore estava ali, alto e composto, o cabelo prateado capturando a luz estéril. No casaco carvão e terno sob medida, parecia o poder personificado. Por anos,
Grace só tinha visto ele em revistas ou jornais de negócios, sempre cercado por membros do conselho, raramente pela família. Agora, pela primeira vez em uma década, ele olhava para ela não como um executivo, mas como um pai. Pai! A voz de Grace rachou. Ele se aproximou da cama, o rosto normalmente ilegível tremendo ao ver os tubos, os hematomas, a pele pálida da única filha. Você quase morreu, disse baixinho, a voz tremendo pela primeira vez na memória dela. Por que não me ligou antes? Grace virou o rosto. Você parou de atender quando casei com ele. Silêncio. Depois um suspiro pesado de arrependimento. Porque achei que você estava segura. Ele puxou uma cadeira de couro para perto e sentou ao lado dela. Eu estava errado. Atrás dele, Daniel Brooks, chefe de segurança de Richard há muito tempo, ficava parado como uma sombra silenciosa. No momento em que Richard entrou no hospital, já tinha colocado as coisas em movimento, verificações de antecedentes, ligações discretas, observadores legais. Quando Richard Whitmore se movia, a cidade tremia. Ele colocou a mão sobre a dela. Você não precisa falar sobre isso agora, mas vou descobrir o que aconteceu aqui. Ela encontrou o olhar dele. Forte, familiar, terrivelmente determinado. Foi ele, não foi? Richard não respondeu, mas o silêncio foi confirmação suficiente. Mais tarde naquela noite, no lounge privado do hospital, Richard reuniu sua equipe. Daniel, um advogado particular e uma especialista em cibersegurança chamada Avashen. As luzes estavam baixas, o horizonte de Manhattan brilhando através do vidro largo. Quero cada registro daquela noite, disse. Sistemas de oxigênio, entradas de funcionários, filmagens de segurança. Tudo, se houver um fiapo de manipulação, nós expomos. Ah, Daniel assentiu. Já estou puxando dados de crachá. Tem um registro sob as credenciais do doutor. Victor Hale usado 2 vezes numa janela de 2 minutos. Então comece com o Hale, Richard disse. O tom era gelo. Descubra quem pagou ele. Lá embaixo, Cole finalmente apareceu. Vestia um sobretudo escuro e aquele mesmo sorriso frio. Richard, cumprimentou, voz pingando falsa civilidade. Não esperava que você voltasse tão cedo. Richard ficou de pé. Quando alguém tenta matar minha filha, eu não espero convite. Cole vacilou no sorriso. Cuidado com suas palavras. Foi uma falha no equipamento. Richard se aproximou, a voz calma mas letal. É o que você diz. Mas lembra, dinheiro te construiu, e dinheiro pode te enterrar. Ficaram frente a frente, 2 homens de poder separados pela moralidade. Um construiu o império com honra. O outro, com engano. Quando Cole virou para sair, murmurou. Você chegou tarde demais. Ela já é minha. Richard o observou partir, depois sussurrou para Daniel. Não por muito tempo. Naquela noite, enquanto o horizonte de Manhattan cintilava lá embaixo, Richard Whitmore declarou uma guerra silenciosa. A vingança de um pai envolta em estratégia, riqueza e precisão implacável. Olha só. O que você acha que acontece quando um bilionário decide que acabou a brincadeira? Quando ele para de negociar e começa a destruir. Fica comigo porque agora a coisa vai ficar muito mais pesada. A segunda-feira amanheceu fria e cristalina sobre Manhattan. Do 48º andar da Lancaster Tower, o horizonte brilhava como um campo de facas. Câmeras piscavam. Jornalistas lotavam o saguão. A empresa tinha convocado uma coletiva de imprensa para abordar o incidente que quase matou Grace Whitmore, a esposa do CEO. Cole Lancaster, impecável num terno carvão e Rolex brilhando no pulso, ficou diante dos microfones. O tom era suave, ensaiado. Foi uma falha infeliz, disse. Nossos pensamentos estão com minha esposa e filho. Felizmente, ambos estão estáveis. Estamos cooperando totalmente com as autoridades do hospital. Ao lado dele, Sloan Hart digitava suas anotações com um sorriso perfeito de relações públicas. Para as câmeras, ela era pura elegância. Para quem a conhecia, era puro cálculo e seda. Vamos controlar a narrativa, ela tinha dito a Cole 1 hora antes. Sem culpa, só simpatia. Nos bastidores, já tinha agendado hashtags em alta, Mãe Milagre e Família Céu Forte. Em minutos, postagens simpáticas inundaram as redes sociais. O mundo via um marido enlutado mas digno, um homem mantendo a família unida, mas nem todo mundo acreditou no show. Do outro lado da cidade, num apartamento discreto perto do Columbus Circle, Avashen estava sentada com o MacBook Pro aberto, linhas de dados rolando como chuva. Isso não é só uma falha, murmurou. Olha os horários de acesso. Ela ampliou o log do hospital. Controle de oxigênio adulterado às 2h13.
exatamente quando Grace entrou em colapso. E o endeusado, admin VH. Daniel Brooks se inclinou sobre o ombro dela. Dr. Victor Hale, murmurou. Obstetra-chefe, mas por que ele arriscaria a licença? Porque alguém pagou ele, Ava respondeu, e quem quer que tenha feito é esperto o suficiente para cobrir o rastro temporariamente. Ela digitou outro comando, puxando metadados das câmeras do hospital. Um clipe capturou um reflexo fraco num painel de vidro. Alguém passando pelo armário de armazenamento momentos antes do alarme, o contorno de uma mulher num casaco vinho. Pausa aí, Daniel disse, a voz apertando. Dá zoom. A imagem ficou mais nítida. Sloan Hart, rosto meio iluminado por luz de emergência, a pulseira Cartier dela capturando um brilho. Ava exalou. Olha só. A rainha das relações públicas estava na sala errada na hora errada. Enquanto isso, na Park Avenue, a cobertura de Richard Whitmore fervilhava com fúria silenciosa. Ele estava perto da janela falando com Eleanor Park, uma membro independente do conselho da Lancaster Dynamics conhecida por sua integridade. Eleanor, eu não quero escândalo, disse friamente. Quero verdade. Se foi negligência, beleza. Mas se foi deliberado, a liderança dessa empresa vai responder. A voz de Eleanor era firme. Se você me trouxer provas, Richard, vou pedir uma investigação interna, mesmo que me custe o cargo. Lá embaixo na Lancaster Tower, Cole tomava um expresso no escritório, Manhattan cintilando atrás dele. Sloan entrou, os saltos clicando no chão de mármore. A imprensa foi perfeita, disse, sentando na borda da mesa dele. Você pareceu heróico. Número 1 em trending em menos de uma hora. Cole sorriu. Bom, continua empurrando o ângulo de acidente. Ela se inclinou mais perto. Você não está preocupado com o pai dela? Os olhos de Cole escureceram. Whitmore é uma relíquia. Dinheiro não pode me tocar quando a percepção está do meu lado. Sloan assentiu devagar, embora um lampejo de inquietação cruzasse o rosto dela. Ela já tinha visto o tipo de Richard Whitmore antes. Os homens que não ameaçam, eles executam. Naquela noite, Ava mandou para Richard a foto do reflexo. Pegamos ela, a mensagem dizia. Ele encaminhou para Eleanor com uma única linha. A podridão começa no topo. Do outro lado do rio, na cama de hospital, Grace rolava pelo celular. Cada postagem mostrava ela sorrindo com Cole. Manchetes dizendo, casal poderoso sobrevive susto médico. Ela sentiu náusea. Nada disso era real. Olhou para o bebê dormindo, sussurrando, eles acham que sou fraca. Vamos mostrar para eles o que a fraqueza pode fazer quando acorda. E em algum lugar num escritório escuro, uma imagem pública começou a rachar. Um pixel, um segredo, uma mentira de cada vez. Agora presta atenção. Porque o que vem a seguir vai te mostrar que verdade não é só sobre provas. É sobre coragem de usá-las. E Grace? Ela estava prestes a descobrir uma coragem que nem sabia que tinha. A neve do lado de fora do hospital derretia em lama cinza, escorrendo pela janela como os últimos traços de inocência. Dentro do quarto 214, Grace Whitmore sentava ereta, pálida mas alerta, embalando o filho recém-nascido em braços trêmulos. A respiração dele era suave, constante, um som que ancorava a vida. A enfermeira ajustou os cobertores. Ele está mais forte a cada hora, disse gentilmente, um verdadeiro Whitmore. Grace sorriu levemente, mas o coração doía. A etiqueta de identificação do bebê dizia Noah Whitmore Lancaster. Ela não conseguia olhar para aquele segundo sobrenome sem sentir amargura. O homem a quem pertencia não tinha aparecido desde a coletiva de imprensa. O marido dela, o homem por quem ela quase morreu, tinha desaparecido em flashes de câmera e manchetes. Helena Torres entrou silenciosamente no quarto, olhando por cima do ombro antes de fechar a porta. Como você está se sentindo hoje? Cansada, Grace murmurou. Mas viva. Helena hesitou, depois baixou a voz. Grace, eu não deveria estar dizendo isso. Mas conferi o log de manutenção de novo. O sistema não só falhou. Foi acessado 2 vezes. A segunda entrada foi 3 minutos antes do seu oxigênio cair. Mesmo ID. Admin VH. O aperto de Grace no bebê intensificou. Então não foi acidente. Helena olhou ao redor nervosamente. Mantém isso entre nós. Vou testemunhar se for preciso, mas cuidado. Eles estão observando tudo. Antes que Grace pudesse perguntar mais, uma batida suave interrompeu. A porta se abriu revelando Richard Whitmore carregando 2 cafés do Starbucks. Um preto, um latte com espuma extra, exatamente como ela costumava pedir quando visitava o escritório dele quando criança. Bom dia, disse suavemente. Você está mais forte.
Helena aproveitou a deixa para sair. O quarto se encheu com o familiar silêncio pesado que sempre pairava entre pai e filha. Amor enterrado sob anos de distância. Richard sentou perto da cama. Viu os relatórios. A máquina de relações públicas da empresa é impressionante. Transformaram sua dor na história de redenção deles. Grace riu amargamente. Ele é bom em transformar mentiras em estratégia. Ele estudou o rosto dela. Você acha que ele fez isso? Os olhos dela brilharam. Eu sei que foi ele. E ele nem tem medo. É isso que me apavora. Richard se recostou, olhando para o bebê. Quando sua mãe morreu, me enterrei no trabalho. Disse a mim mesmo que aquilo era força, mas era covardia. Deixei você aprender a dor sozinha. Nunca mais. Grace piscou, lágrimas escorregando livres. Por que agora, pai? Por que agora? Disse, colocando a mão no bolso interno do casaco. Alguém tentou matar minha linhagem. Colocou um pequeno pendrive na bandeja ao lado da refeição dela. Ava encontrou algo. Filmagem de segurança. Está embaçada, mas tem o reflexo de uma mulher de vermelho saindo da sala de equipamentos. Estamos melhorando a imagem. Você não precisa se preocupar com provas. Só precisa se curar. Grace encarou o pendrive, coração acelerado. E se você encontrar provas? Os olhos de Richard endureceram. Então eu queimo eles até o chão. Cada um deles. As palavras mandaram um calafrio através dela. O pai nunca tinha levantado a voz, nunca precisou. A calma dele era do tipo que assustava homens poderosos. Mais tarde naquela noite, Grace tentou dormir mas não conseguiu. Observava as luzes da cidade piscarem no teto do hospital. Lembrou do casamento no Ritz-Carlton, onde Cole prometeu protegê-la para sempre. Ainda conseguia sentir o peso daquela mentira no dedo, o anel que tinha parado de usar. Alcançou a mãozinha do filho, sussurrando, você nunca vai crescer num mundo onde poder significa crueldade. O celular dela vibrou. Mensagem de número desconhecido. Para de fuçar ou a próxima máscara de oxigênio não vai dar defeito. O coração dela congelou. Virou o telefone de cabeça para baixo, apertando Noah contra o peito. Lá fora da janela, uma Mercedes preta parou na neve. Dentro dela, uma figura sombria falava num fone de ouvido. Ela está acordada. Avisa ele que ela não vai recuar. A tempestade de neve tinha passado, mas o frio dentro do hospital Lenox Hill permanecia. Enfermeiras sussurravam nos corredores. Médicos evitavam contato visual, e cada sombra parecia carregar um segredo. Helena Torres, a mulher que tinha salvado a vida de Grace, agora sentia o peso do medo. Medo não era mais abstrato. Era pessoal. Naquela noite, ela estava no armário de suprimentos, o coração disparado enquanto copiava arquivos do servidor interno do hospital num pequeno pendrive. Cada clique do mouse parecia uma contagem regressiva para o desastre. Quando a barra de progresso finalmente chegou a 100%, ela exalou trêmula e enfiou o pendrive no bolso do uniforme. O corredor lá fora estava quieto, quieto demais. Helena espiou e viu o Dr. Victor Hale caminhando em direção aos elevadores, o jaleco branco perfeitamente passado, o rosto ilegível. Ele sempre tinha sido educado. Educado demais. Mas agora, depois do que ela tinha visto nos logs de acesso, a presença dele arrepiava a pele dela. Ela recuou nas sombras até ele passar. No momento em que as portas do elevador se fecharam, ela disparou em direção à escada, os tênis dela rangendo levemente no piso de linóleo. No carro estacionado do outro lado da rua, ela pegou o celular e discou o número que Daniel Brooks tinha dado. É a Helena, sussurrou. Tem os logs de manutenção e os dados do cartão de acesso. Prova que alguém abriu o sistema de oxigênio manualmente. 2 vezes. A voz de Daniel veio, calma mas urgente. Não manda por e-mail. Me encontra pessoalmente. Tem olhos em todo lugar. Não posso sair do hospital até meia-noite, disse. Mudaram minha escala de novo. Então aguenta firme. Vou até você, prometeu. Helena encerrou a chamada e se recostou no banco. As mãos estavam tremendo. Através do para-brisa, ela via as janelas iluminadas do hospital refletidas no asfalto molhado. Pela primeira vez em anos, ela desejou nunca ter aceitado o turno da noite. Dentro do hospital, Grace tentava descansar. Richard tinha ido para casa brevemente cuidar de negócios, prometendo voltar antes do amanhecer. Ela olhava para o berço pequeno ao lado da cama. Noah dormia pacificamente, alheio à tempestade se formando lá fora. As luzes diminuíram para a noite. Justo quando ela começou a cochilar, o celular vibrou de novo. Dessa vez, uma mensagem de Helena. Algo não está certo. Ele está me observando. Grace sentou imediatamente, pulso acelerando. Digitou de volta.
Onde você está? Sem resposta. Enquanto isso, Daniel já estava a caminho. A Mercedes classe S dele cortou as ruas silenciosas de Manhattan, limpadores cortando a garoa. Ele estacionou num beco lateral perto da entrada de funcionários e esperou. Helena apareceu 5 minutos depois, sem fôlego, apertando o casaco ao redor do corpo. Ela subiu no carro, olhando por cima do ombro. Ele sabe, sussurrou, acho que ele me viu copiar os arquivos. Daniel deu partida no carro. Então você fez a coisa certa. Me dá o pendrive. Ela entregou, os dedos tremendo. Tem mais. E-mails, timestamps. Alguém do corporativo autorizou aquelas substituições de sistema. Corporativo. Daniel franziu a testa. Quem? Antes que ela pudesse responder, o celular dela vibrou. Número desconhecido. Uma mensagem. Para antes de desaparecer como seu último paciente. Helena ficou pálida. Meu Deus. Daniel pisou fundo. Vamos te manter segura. Whitmore não vai deixar isso passar. À 1 da manhã, chegaram na garagem subterrânea abaixo da Whitmore Holdings. Ava Chen estava esperando, laptop aberto, café fumegando ao lado. Ela pegou o pendrive e começou a descriptografar arquivos. 5 minutos depois, olhou para cima, rosto lívido. Daniel, isso não foi só o rei. Alguém dentro da Lancaster Dynamics aprovou uma intervenção médica rotulada como diretiva privada do cliente. E a assinatura? Ela virou a tela em direção a eles. Era a autorização digital de Cole Lancaster. Helena cobriu a boca. Ele ordenou. O oxigênio de Grace não falhou. Foi executado. Enquanto Ava fazia backup dos dados, as luzes piscaram. Daniel instintivamente alcançou a arma. Geradores de backup? Perguntou. Ava balançou a cabeça. Não, alguém acabou de cortar a energia. Lá fora na escuridão da garagem, um par de passos ecoou mais perto, firmes, deliberados. O caçador tinha encontrado quem sabia demais. Cara, você tá sentindo a tensão? Porque agora a coisa vai explodir de vez. Quando a verdade começa a vazar, os poderosos não recuam. Eles atacam. E Cole Lancaster, ele estava prestes a mostrar até onde um homem sem alma pode ir. Na manhã seguinte, Nova York acordou para uma tempestade cuidadosamente orquestrada. Cada site de fofoca, cada programa matinal, cada revista online brilhante carregava a mesma manchete: Grace Whitmore sofre colapso pós-parto. Marido CEO heroicamente a apoia. As fotos eram perfeitas. Uma imagem de Grace chorando na cama do hospital, tirada sem o consentimento dela, circulou como fogo. Outra mostrava Cole numa coletiva de imprensa, olhos pesados de preocupação. E a última, a mão de Sloan no braço dele, como se oferecesse apoio moral. A máquina estava funcionando exatamente como Cole e Sloan tinham planejado. No escritório de relações públicas da Lancaster Dynamics, no 32º andar, Sloan se recostou na cadeira de couro, bebericando o café gelado do Starbucks. O brilho dos monitores refletia na pele impecável dela enquanto rolava pelas hashtags em alta: CEO forte, família unida, conscienciação saúde mental, apoia Grace Whitmore. Brilhante, murmurou, sorrindo. A gente transforma ela em instável. Viramos heróis. Cole estava perto da janela observando o horizonte de Manhattan através do vidro fumê. A narrativa da piedade funciona toda vez, disse. As pessoas amam uma esposa ferida e um marido leal. Dá uma semana, vão esquecer do hospital. Sloan virou a cadeira em direção a ele. O pai dela não vai esquecer. A mandíbula de Cole apertou. Richard Whitmore não pode lutar contra a percepção. Ele é da velha escola. Dinheiro não ofusca emoção. E agora, emoção está do meu lado. Lá na Park Avenue, Richard assistia ao mesmo feed de notícias em silêncio. Ava e Daniel estavam por perto, esperando a reação dele. O vídeo tocou de novo. Grace chorando, manchetes gritando, colapso pós-parto. Ela nem falou com a imprensa, Ava disse com amargura. Estão inventando tudo. Richard desligou a TV. Então paramos de reagir. Lideramos a história. Ele caminhou em direção à janela enorme com vista para o Central Park, o horizonte cortando a luz cinza da manhã. Me encontra cada jornalista que eles pagaram, cada conta falsa postando sobre minha filha. Quero prova de que foi uma campanha deliberada. Ava assentiu. De volta ao hospital, Grace rolava pelo celular, as mãos tremendo. Viu comentários chamando ela de ingrata, louca, filhinha de papai mimada. O estômago revirou. Ela tinha sobrevivido a uma tentativa de assassinato. Agora estavam matando a reputação dela. O celular vibrou de novo. Mensagem de número desconhecido. Cuidado com o que conta para o seu pai.
Câmeras em todo lugar. Ela encarou as palavras até a visão embaçar. Por um momento, quis desistir. Mas então ouviu o choro suave do bebê. Aquele som a puxou de volta da beira. Quando Richard chegou naquela tarde, encontrou a filha segurando Noah, embalando ele gentilmente. Os olhos dela estavam vermelhos mas firmes. Estão me chamando de louca, sussurrou. Ele colocou a mão no ombro dela. Deixa eles. Por enquanto, porque vamos usar a própria narrativa deles contra eles, disse, voz baixa. Eles querem que o mundo te veja como quebrada, beleza. Vamos mostrar força envolta em graça. Você vai falar quando for a hora certa, e quando falar, vai destruir eles. Mais tarde naquela noite na Lancaster Tower, Sloan entrou no escritório de Cole carregando um tablet. As métricas estão nas alturas, disse. Simpatia lá em cima, ações estabilizadas. Investidores calmos. Cole sorriu, girando o gelo no copo de uísque. Bom, continua alimentando. Sloan hesitou. Tem outra coisa. Alguém está vazando e-mails internos. A equipe de tecnologia encontrou rastros de extração de dados dos logs do hospital. É o pessoal de Whitmore. Cole parou de sorrir. Então silencia eles. Não me importa como. Ela sentiu, mas evitou o olhar dele. Algo no tom dele fez o estômago revirar. Cole não estava mais só encobrindo. Estava planejando o próximo ataque. E enquanto a cidade dormia sob suas torres cintilantes, duas guerras se travavam em silêncio. Uma lutada com poder. Outra lutada com verdade. Só uma sobreviveria à luz do dia. Olha, você acha que poder consegue apagar tudo? Que dinheiro pode reescrever a realidade? Cole Lancaster achava que sim. Mas ele esqueceu uma coisa, a verdade tem uma forma de vazar pelos lugares mais inesperados. E quando vaza, meu amigo, é como tentar segurar água com as mãos. A cidade dormia sob um lençol de chuva congelante. Mas no subsolo do hospital Lenox Hill, a verdade esperava como um fantasma preso atrás de portas de aço. Eram 2 da manhã quando Daniel Brooks e Ava Chen chegaram, escoltados por 2 investigadores particulares contratados por Richard Whitmore. Os casacos deles pingavam água nas telhas estéreis enquanto entregavam ao diretor do hospital uma ordem judicial, conseguida discretamente por um dos advogados de Whitmore. Acesso à sala de controle de oxigênio, Daniel disse sem rodeios. Todos os logs, todas as filmagens, nenhuma cópia retida. O diretor hesitou. Isso pode me custar o emprego. Então vai custar a liberdade de outra pessoa, Daniel respondeu. Dentro da sala de armazenamento, o ar estava pesado com desinfetante e ferrugem. Fileiras de tanques de oxigênio alinhavam as paredes como soldados prateados. Ava se ajoelhou perto da válvula principal e brilhou a lanterna sobre ela. Arranhões circulavam o botão, frescos, deliberados, escondidos sob uma camada fina de óleo. Isso não é desgaste natural, murmurou. Alguém usou uma chave inglesa recentemente. Daniel fotografou cada centímetro, a câmera do iPhone clicando no silêncio. Então Ava arrancou uma tampa de metal solta. Dentro, uma fibra minúscula de um casaco de lã vermelho grudava na dobradiça. Ela congelou. Vermelho. Daniel olhou para ela. Como o casaco da Sloan. Exatamente, disse, selando a fibra num saco plástico. Ava conectou o MacBook Pro na rede interna do hospital. Vamos ver a filmagem de acesso. A maioria das câmeras mostrava estática ou timestamps corrompidos, mas uma câmera de canto inclinada em direção ao corredor piscou para a vida. Por 3 segundos, o reflexo de uma mulher passou através do vidro fosco da porta de suprimentos. Cabelo num coque, alta, vestindo vermelho. Ava deu zoom, melhorou, estabilizou, a pulseira Cartier brilhou sob luz fluorescente. É ela, Daniel sussurrou. É a Sloan Hart. Trocaram um olhar, o tipo de olhar que pessoas compartilham quando a verdade finalmente corta fundo o suficiente para sangrar. Daniel ligou para Richard imediatamente. Temos evidência física. Uma fibra, um reflexo, timestamps combinando com a queda de oxigênio. Do outro lado da linha, a voz de Richard era aço frio. Traz para mim discretamente. Sem imprensa ainda. Ao amanhecer, a evidência estava espalhada pela mesa da cobertura de Richard. O horizonte de Manhattan atrás dele brilhava azul com a manhã cedo. Grace, ainda fraca mas determinada, sentou em frente ao pai. As mãos dela tremeram quando olhou para a foto do reflexo de Sloan. É ela, disse suavemente. Ela estava no gala. Sempre estava perto do Cole. Richard colocou a mão sobre a dela. Esse é o fio, Grace. A gente puxa com cuidado e a teia inteira vai desmanchar. Ava apontou para outro arquivo. Tem mais. O cartão de acesso do Dr. Hale foi usado 5 minutos antes da Sloan entrar no corredor.
Significa que outra pessoa estava coordenando isso. Ela não estava sozinha. O estômago de Grace revirou frio. Richard não respondeu, mas o silêncio foi suficiente. Mais tarde naquela noite, Daniel voltou ao hospital para conseguir declarações de testemunhas. Encontrou Helena Torres na sala de descanso tomando café, os olhos vazios. Me realocaram só para turnos noturnos, sussurrou. Acho que eles sabem que falei. Daniel baixou a voz. Você fez a coisa certa. Não está sozinha. Lá fora, a chuva martelava o pavimento. Um carro preto parou perto do meio-fio, faróis apagados. De dentro, Sloan observava através do vidro fumê, a expressão ilegível. Ela virou para o homem sentado ao lado dela, Cole Lancaster. Eles estão cavando, disse. Os lábios de Cole curvaram num sorriso. Então deixa eles cavarem. Nunca vão alcançar o fundo antes de eu enterrar eles. De volta na cobertura, Grace embalava o filho gentilmente, inconsciente da tempestade se apertando ao redor dela. As luzes da cidade piscavam como avisos através do vidro. A verdade tinha sido encontrada. Mas verdade sozinha nunca foi suficiente. Agora vinha a parte onde pessoas começavam a desaparecer. Saca só uma coisa. Quando você mexe com gente poderosa, eles não te processam, não te confrontam, eles te apagam. E Cole? Ele estava prestes a mostrar que homens como ele não perdem. Eles destroem quem ousa ganhar deles. A noite antes da reunião do conselho da Lancaster Dynamics, Nova York pulsava como um coração nervoso. Luzes cintilavam no East River, buzinas ecoavam pelas avenidas. E em algum lugar na beira do Brooklyn, Richard Whitmore se preparava para a batalha. Não com raiva, mas com precisão. Dentro de uma sala de jantar privada no River Café, o brilho suave de velas rebatia na janela onde a ponte do Brooklyn se estendia através de uma cortina de neblina. Sentada em frente a Richard estava Eleanor Park, membro independente do conselho, de mente afiada e calma. Uma mulher que tinha construído a fortuna em energia limpa e a reputação em integridade. Eu sei o que você está me pedindo para fazer, disse, mexendo o chá. Ficar contra o CEO de uma corporação multibilionária sem prova pública. Isso é suicídio. Richard se inclinou para a frente, voz baixa mas inabalável. Não é suicídio se a verdade entrar primeiro. Ele deslizou uma pasta pela mesa. Dentro estavam impressões das imagens do reflexo de Sloan Hart no corredor do hospital, os logs de timestamp do cartão de acesso do Dr. Rei e o e-mail criptografado que Ava tinha descriptografado. Eleanor estudou, a testa franzindo. Se isso vazar antes da reunião do conselho, o valor das ações cai 20% da noite pro dia. Richard bebeu o expresso, calmo como maré de inverno. Não vou vazar. Vou apresentar ao conselho em privado. Não estou aqui para humilhar a Lancaster Dynamics. Estou aqui para salvar ela do homem que está conduzindo pro inferno. Ela olhou para ele por um longo momento, depois suspirou. Você ainda é o mesmo Whitmore que me lembro. Quieto demais até ser tarde demais. Ele sorriu levemente. Dessa vez, pretendo estar bem na hora. Enquanto isso, lá em cima no apartamento de Grace, o clima era mais suave, mas não menos pesado. Grace sentava numa cadeira de balanço, o filho Noah dormindo nos braços. Na mesinha lateral estava o Kindle dela, aberto em Hábitos Atômicos, um pequeno pedaço de calma no caos. Ela leu a linha, cada ação que você toma é um voto pela pessoa que deseja se tornar. Sussurrou para si mesma, então que amanhã seja meu primeiro voto. Richard chegou em casa pouco antes da meia-noite. Grace levantou os olhos quando ele entrou, exaustão sombreando o rosto. Você se encontrou com a Eleanor? Perguntou. Ele assentiu. Ela vai fazer o que é certo. Mas Cole vai lutar forte. Vai tentar me desacreditar. Talvez até você. Esteja pronta para isso. Grace olhou para ele, os olhos firmes. Deixa ele tentar. Já fui desacreditada antes. Dessa vez não tenho nada a perder. Pela primeira vez em semanas, Richard sorriu. Não com orgulho, mas reconhecimento, a filha dele não estava mais só sobrevivendo. Estava se tornando perigosa na verdade dela. Do outro lado da cidade na suíte do último andar da Lancaster Tower, Cole se serviu de uma bebida. Amanhã vão tentar me encurralar, disse para Sloan, andando perto da janela panorâmica que moldurava o horizonte de Manhattan. Mas esquecem quem construiu esse império. Cada membro do conselho aqui me deve algo. Sloan hesitou. Você não pode comprar todo mundo para sempre, Cole. Ele virou, olhos frios. Não. Mas posso fazer eles terem medo de me cruzar. Ela observou quietamente, uma ponta de dúvida na expressão. Tinha escolhido o lado errado. E pela primeira vez, sabia disso.
Lá embaixo na garagem da cobertura, Daniel checou a Mercedes, garantindo que a segurança estava apertada. Virou para Richard. A reunião de amanhã pode ficar feia. Richard ajustou as abotoaduras. Então vamos encontrar eles com elegância. Quando ele entrou no elevador, a cidade parecia zumbir embaixo dele. Viva, elétrica, perigosa. Acima do horizonte, uma tempestade se juntou baixa e pesada, refletindo nas torres de vidro como prata derretida. Grace beijou o filho boa noite e sussurrou: não importa o que aconteça amanhã, a verdade caminha com a gente. Amanhã não decidiria só quem comandava a Lancaster Dynamics, decidiria quem sobreviveria a ela. E pode acreditar em mim. Quando a verdade finalmente entra numa sala cheia de mentirosos. Meu amigo, é como jogar fósforo aceso num barril de pólvora. E o fogo que vem depois, não poupa ninguém. A manhã rompeu como aço, fria, afiada, impiedosa. A chuva tinha parado, mas as torres da cidade ainda pingavam da tempestade, espelhando a tensão que pairava sobre a Lancaster Tower. Às 9 da manhã, a sala de reuniões do 48º andar brilhava sob luzes brancas. O horizonte de Manhattan se estendia infinitamente além do vidro. Uma mesa oval longa reluzia como espelho de poder. Ao redor dela sentavam 12 membros do conselho. As expressões guardadas, os olhos saltando entre dois homens, Collie Lancaster, o CEO reinante, e Richard Whitmore, o fantasma indesejado do passado fundador da empresa. Collie ajustou a caneta Montblanc, deixando ela bater ritmicamente contra o mogno. Antes de começarmos, disse suavemente, quero deixar uma coisa clara. Estou aqui como CEO, não como marido sob ataque emocional. A fofoca recente envolvendo o incidente médico da minha esposa foi exagerada e usada como arma. Não vou tolerar difamação dentro da minha empresa. As palavras ecoaram com falsa dignidade. Sloan Hart sentava ao lado dele, cabeça erguida, vestindo uma blusa de seda creme que combinava com a postura gélida. A pulseira Cartier brilhava cada vez que ela virava uma página do relatório de relações públicas. Richard se recostou, inabalado. Então vamos falar de fatos, não fofoca. Abriu uma pasta de couro preta e deslizou uma série de fotografias pela mesa. Cada uma com timestamp, cada uma inegável. Ava Shen estava atrás dele, laptop na mão. Esses são logs hospitalares verificados, disse claramente. Cartão de acesso admin VHA usado às 2h13, 3 minutos antes da falha de oxigênio da Sewara Whitmore. Filmagem de vigilância mostra a entrada não autorizada. Uma mulher de casaco vermelho identificada como Sloan Hart. Ofegos ondularam pela sala. Eleanor Park, a membro independente do conselho, franziu profundamente. Sloan, isso é verdade? A mandíbula de Sloan apertou. Isso é ridículo. Eu não estava perto do hospital naquela noite. Ava pressionou uma tecla. A projeção na parede de vidro mudou. O reflexo de Sloan, cristalino, capturado na janela fosca do corredor. A pulseira Cartier brilhou inconfundivelmente. Silêncio engoliu a sala. Collie levantou da cadeira, voz erguida mas controlada. Isso não prova nada. Qualquer um poderia ter. Richard o cortou. Acessado a linha de oxigênio. Ordenado uma substituição médica sob sua própria assinatura digital. Um murmúrio se espalhou. Membros do conselho trocaram olhares nervosos. Eleanor se inclinou para frente. Collie, revisamos suas diretivas privadas. Uma delas, intervenção privada do cliente, foi assinada por você. Se importa de explicar? A máscara de Collie finalmente rachou. Vocês acham que eu tentaria matar minha esposa? Acham que arriscaria minha empresa por isso? Richard ficou de pé, a voz quieta mas letal. Você arriscou no momento em que esqueceu o que poder custa quando não é controlado. Collie ficou vermelho, batendo a mão na mesa. Vocês acham que o dinheiro de vocês pode controlar esse conselho? Não, Richard disse calmamente. Mas a verdade pode. Ava pressionou outra tecla. O arquivo de áudio começou a tocar. A voz de Sloan, tremendo, gravada no celular dela na noite antes de fugir do hospital. Collie disse, não deixa ela dar à luz hoje à noite. Ele tem uma reunião amanhã. Ele disse, garante que o timing esteja certo. O som da voz de Collie seguiu, fria, impaciente, inconfundível. Sloan congelou, percebendo tarde demais o que tinha acabado de vir à tona. Os olhos dela saltaram para Collie, que a encarou em descrença. Você me gravou? Sibilou. Eleanor Park se levantou da cadeira. Com efeito imediato, estou pedindo uma votação de suspensão temporária pendente investigação. Mãos se ergueram uma após a outra. 10 de 12. O martelo caiu. O império de Collie desabou num batimento cardíaco. Segurança entrou silenciosamente.
O Rolex de Cole brilhou enquanto ele cerrava os punhos. Vão se arrepender disso, cuspiu, fulminando Richard. Richard não vacilou no olhar. Já me arrependi uma vez, nunca mais. Quando as portas se fecharam atrás de Cole, a chuva começou a cair de novo. Suave, purificadora, inevitável. Grace assistiu do escritório do pai do outro lado da rua, segurando o filho e sussurrando, acabou. Mas lá no fundo, ela sabia. Para homens como Cole Lancaster, nada nunca estava verdadeiramente acabado. A cidade tinha ficado quieta depois da tempestade. Os noticiários uniam com especulação sobre a suspensão de Cole Lancaster, mas ninguém fora da sala de reuniões sabia a história completa. Dentro da cobertura Whitmore, as luzes estavam baixas, o ar quente. E Grace Whitmore sentava na escrivaninha, caneta na mão, encarando uma folha de papel em branco. O bebê Noah dormia pacificamente num berço perto. O zumbido suave da cidade lá embaixo era o único som quebrando o silêncio. Ela pegou a caneta Montblanc, um presente do pai quando fez 21 anos, e começou a escrever, não um e-mail, não uma declaração para a imprensa, mas uma carta pro filho. Meu doce Noah, quando você tiver idade suficiente para entender, vai ouvir coisas sobre a noite em que nasceu. Alguns vão chamar de acidente, alguns vão dizer que foi destino. Mas a verdade é que não foi nem um nem outro, foi sobrevivência, sua, minha, nossa. A caligrafia dela tremeu. Pausou, os olhos enchendo de lágrimas. Eu achei que amor podia consertar tudo. Achei que se eu trabalhasse mais duro, perdoasse mais, ficasse quieta por mais tempo, ele me veria. Mas poder não vê amor. Ele consome. Parou, respirando fundo, o reflexo dela tremendo na madeira polida. Por tanto tempo tinha vivido na história de outra pessoa. A narrativa de Cole, a imagem de Cole, o mundo de Cole. Agora, pela primeira vez, estava escrevendo a própria. Lá no corredor, Richard bateu suavemente antes de entrar. Parecia mais velho, mais humano do que tinha parecido em anos. Você está acordada, disse, notando a carta. Grace sorriu levemente. Não conseguia dormir. Achei que ia deixar algo para ele. Só por precaução. Richard atravessou e sentou em frente a ela. Você não vai precisar deixar nada para trás, Grace. Vai estar aqui para contar a ele mesmo. Ela sentiu, mas não parou de escrever. Você sempre acha que tem tempo, pai. Então um dia alguém corta seu oxigênio e você percebe que esteve funcionando com ar emprestado a vida inteira. Ele não disse nada. Não precisava. O silêncio dele era o pedido de desculpas que nunca conseguia articular. Na mesa ao lado dela estava uma bolsinha de veludo pequena. Grace alcançou dentro e puxou a aliança de casamento. A banda de platina que Cole tinha colocado no dedo dela sob os lustres dourados do Ritz-Carlton costumava simbolizar para sempre. Agora era uma relíquia de controle. Ela colocou na palma de Richard. Acabei de usar mentiras. Ele fechou a mão ao redor. Então vamos começar com verdade. Mais tarde naquela manhã, a Vachem chegou com documentos novos. A auditoria forense está pronta, anunciou. Contas offshore de Cole, pagamentos privados pro Dr. Hale. E tem outra coisa. Transferências de fundos não autorizadas para Sloan Hart 3 dias antes do seu trabalho de parto. Grace inspirou afiado. Ele pagou ela. Ava sentiu. Para manter a imprensa quieta, para pagar backups de vigilância. Mas ela guardou cópias. Acho que ela está com medo agora. Richard olhou para Grace. Medo torna pessoas perigosas. Mas também torna úteis. Grace ficou de pé, enrolando um chale ao redor dos ombros. A luz cinza da cidade derramando pela janela. Então deixa ela falar. Deixa todo mundo falar. Acabei de me esconder. Naquela noite, ela se vestiu simplesmente, blusa branca, sem joias, o cabelo solto. Olhou no espelho e quase não se reconheceu. A fragilidade tinha ido embora. O que restou foi força quieta. Virou para Noah, agora acordado e sorrindo, os dedinhos alcançando ela. Você me salvou, sussurrou. Me fez lembrar quem eu sou. Lá fora, o mundo ainda a chamava de instável, quebrada, a esposa trágica do CEO. Mas Grace Whitmore não se importava mais. Dobrou a carta, selou e colocou numa caixa marcada para Noah quando estiver pronto. Amanhã, ia falar pela primeira vez. Não como vítima, mas como mulher reclamando a própria história. E uma vez que começasse, não teria como parar. A gente chegou naquele ponto, sabe? Aquele momento em que a vítima para de chorar e começa a rugir. Quando o silêncio vira arma. E Grace, ela estava prestes a provar que a mulher mais perigosa do mundo é aquela que não tem mais nada a perder. As luzes do estúdio brilhavam quentes e suaves, lavando Grace Whitmore enquanto ela sentava em frente à câmera.
Não era um talk show ou um segmento de notícias brilhante, era algo menor, mais íntimo. Uma entrevista silenciosa filmada por um jornalista independente em quem o pai dela confiava. Sem roteiro, sem maquiagem de relações públicas. Só ela, um microfone único e a verdade que tinha esperado a vida inteira para falar. O jornalista ajustou a câmera Sony, assentindo. Pronta quando você estiver, Sra. Whitmore. Ela sorriu levemente. Por favor, só Grace. Ele pressionou gravar. Por um longo momento, ela não disse nada. O zumbido de Nova York lá fora encheu o silêncio. Buzinas, vento, vida continuando, inconsciente de que a mulher na tela estava prestes a estilhaçar o império de um homem poderoso. Quando entrei em trabalho de parto, começou suavemente, achei que seria o momento mais lindo da minha vida. Quase foi o último. As mãos dela tremeram levemente, mas a voz permaneceu firme. A máquina que estava me mantendo viva, meu oxigênio, foi adulterada. Alguém queria garantir que eu não saísse daquele hospital. O cinegrafista congelou por um segundo, mas continuou gravando. Grace continuou, o olhar inabalável. Meu marido, Cole Lancaster, disse ao mundo que foi um acidente. A equipe de relações públicas dele transformou minha quase morte numa marca. Mas acidentes não acontecem com cartões de acesso e silêncio pago. Do outro lado da cidade, na cobertura dele, Cole assistia a transmissão ao vivo no MacBook Pro, copo de uísque na mão. Os nós dos dedos ficaram brancos enquanto a voz dela ecoava pelos alto-falantes. Fiquei quieta porque tinha medo, disse. Medo de que ninguém acreditasse em mim. Medo das manchetes, dos advogados, do dinheiro. Mas então lembrei que quase morri tentando trazer meu filho a esse mundo. O que mais podem tirar de mim? Uma única lágrima escorreu pelo rosto dela, capturando a luz como vidro. No fundo da sala, Richard Whitmore e Ava Shen assistiam silenciosamente. A expressão de Richard era ilegível, mas orgulho cintilou nos olhos. Ava digitava furiosamente no MacBook, rastreando o engajamento. Em minutos, o nome de Grace estava em trend no Twitter e YouTube. Grace Whitmore fala. Verdade sobre poder. Os arquivos do oxigênio. O tom de Grace suavizou. Isso não é só sobre mim. É sobre cada mulher que foi mandada ficar quieta pelo bem da reputação de outra pessoa. Poder não protege. Destrói quando não é controlado. Na cabine de controle, o jornalista sussurrou, isso é ouro. Mas para Grace, não era ouro. Era libertação. Cada palavra levantava do peito dela. Cada frase reclamando um pedaço dela mesma. Naquele exato momento, Sloan Hart sentava sozinha no apartamento arranha-céu dela, assistindo a entrevista em horror. O celular dela vibrava com mensagens de jornalistas, advogados e membros do conselho. Ela se serviu de um copo de vinho, mãos tremendo. Na tela, a imagem de Grace enchia a sala, serena, desafiadora, imparável. Ela realmente está fazendo isso, Sloan sussurrou. Quando a câmera cortou, Grace exalou profundamente. Foi o suficiente? Perguntou quietamente. Richard colocou a mão no ombro dela. Foi perfeito. Ava sorriu. Você não só contou sua história. Fez o mundo ouvir. Mais tarde naquela noite, enquanto o vídeo acumulava milhões de visualizações, Grace ficou perto da janela com vista para o horizonte de Manhattan. As luzes da cidade cintilavam lá embaixo como mil pequenas esperanças. O celular dela vibrou de novo. Ligações de repórteres, mulheres agradecendo ela, estranhos dizendo que finalmente tinham coragem de falar. Mas uma mensagem congelou o sangue dela. Veio de número desconhecido. Você não deveria ter tornado público, Grace. Acidentes podem acontecer 2 vezes. O coração dela pulou. Desligou o celular, andou até o berço de Noah e beijou a testa dele. Então sussurrou para a noite. Podem me ameaçar o quanto quiserem, mas não assusto tão fácil mais. Em algum lugar no escuro, uma sombra assistia o vídeo dela em loop. Olhos frios, calculistas. Pela primeira vez, Cole Lancaster não estava só perdendo o controle. Estava com medo. E medo. Medo num homem acostumado a ter tudo? Isso, meu amigo, é quando as coisas ficam realmente perigosas.